Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Hoje, meus irmãos, vamos dando continuidade ao nosso retiro, ao nosso recolhimento. Esta celebração, esta ocasião é muito particular, Sexta-feira Santa, dia de jejum, dia de abstinência, e de termos diante dos nossos olhos a cruz do Senhor, o local de destaque na nossa casa, né? Não só na celebração, que vamos fazer a nossa veneração, adoração à Santa Cruz, a Jesus que da cruz nos demonstra esse amor de Deus que se derrama sobre o nosso coração ao extremo da cruz. Possamos, durante o nosso dia, não só visitando o Senhor no monumento, na capela da reposição, mas também, às vezes em que passarmos diante do nosso crucifixo, daquele altar que nós montamos na nossa casa, né? Poder ter essas palavras de carinho para com o nosso Senhor, esse agradecimento, essa reverência nesta sexta-feira, particularmente por conta da importância que esse dia assume para a nossa vida, né? A entrega de Jesus, a sua morte, nos alcança a possibilidade do céu, com a morte de Jesus, que Ele nos compra a alto preço, com o seu sangue redentor, nos compra de novo para Deus, nos redime, né? Compra novamente, pertencemos novamente ao Senhor, depois do seu sacrifício na cruz, depois da sua entrega. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Essa é a tônica da celebração desta sexta-feira. A entrega voluntária, a entrega por amor que Jesus faz da sua vida por nós, pela nossa salvação, pela nossa redenção. Hoje é a única ocasião em que nós não temos na liturgia da igreja a celebração eucarística, a Santa Missa, o único dia no ano em que não há prescrição da Santa Missa, mas sim a celebração da Paixão do Senhor por volta das 3 da tarde, com a adoração à Santa Cruz e, por fim, a comunhão eucarística nas partes que compõem essa celebração, né? Também as preces, enfim, mas o anúncio da Paixão de Cristo segundo São João e depois concluímos com a comunhão eucarística. Esse dia tão particular, é dia de recolhimento, dia de fazermos ainda mais aquele silêncio interior que víamos desde o começo do nosso retiro, ter esse momento mais de discrição, né? De ter um coração recolhido, de estar diante do Senhor crucifixo, né? Diante do Senhor que se entrega, que morre pela nossa salvação. Não vamos ler hoje o texto bíblico, o Evangelho, como temos feito até agora, precisamente porque o Evangelho, a Paixão segundo São João, que vamos ler na liturgia de hoje, é bem extensa, mas quero propor aos senhores, no início da nossa meditação, um hino que a liturgia prescreve, que a liturgia propõe para este dia, para esta celebração, né? Na hora, enquanto se faz o ósculo, a cruz, ou aquelas reverências que cada um pode particularmente desejar realizar, né? A genuflexão, enfim, quando nos aproximamos da cruz para adorá-la, nós podemos cantar o que a liturgia nos apresenta como possibilidade, o lamento do Senhor, ou os lamentos do Senhor. É um hino que, enfim, embora não tenha brotado dos lábios do Senhor, da cruz, nós o vemos pedindo perdão pelos seus algozes, nos oferecendo, nos apresentando a sua mãe, né? Rezando ao Pai.
Mas esses lamentos do Senhor, este hino tão significativo, penso que já nos pode começar a colocar no panorama desta celebração aquilo que nos coloca como não apenas e meros coadjuvantes na cena que hoje contemplamos. A cruz de Jesus não foi algo isolado na história, mas Jesus da cruz rezava e pensava em você e em mim. Pensava em nós, redimia os nossos pecados, até aqueles que ainda nem os cometemos. Jesus tem presente nesse momento, na cruz, né? E poderia, talvez, dirigir ao nosso coração também essas palavras que esse hino recolhe. E por isso cito ao início da nossa meditação, né? Que tenhamos presente que os nossos pecados, que aquilo que vamos fazendo e ofendendo a Deus com as nossas decisões, com as nossas opções longe dele, não são meros coadjuvantes nessa cena, né? E o Senhor que vai à cruz, vai e se oferece exatamente por conta daquilo que na nossa vida foi inimizade com Deus. Diz esse hino: que te fiz, meu povo eleito? Dizem que te contristei. Que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tu, a cruz para o teu rei. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Eu te fiz sair do Egito, afoguei o faraó, aos teus sumos sacerdotes, entregaste-me sem dó. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Pus maná no teu deserto, teu ódio me flagelou. Fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou. Cananeus por ti batera, bateu-me uma cana à toa. Dei-te cetro e realeza, tu de espinhos a coroa. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Por que a morte me entregaste? Em que foi que eu te faltei? Meus irmãos, a carta de São Paulo aos Filipenses traz no capítulo 2 um hino à comunhão em Cristo. Esse hino, e penso, pode também nos ajudar a rezar com o panorama da Sagrada Escritura, aquilo que no dia de hoje nos é apresentado de modo tão belo e tão pleno na obediência que Jesus leva à consumação com a sua morte na cruz. O hino presente na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, né? Vamos ler do primeiro, versículo 1 ao versículo 11. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra
e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cito também a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, de 7 a 9. Ele, nos dias de sua vida na carne, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Mas, quando levou a termo sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pois, meus irmãos, diante desses dois textos, diante daquilo que nós vamos vendo, contemplando a cruz do Senhor, essa pergunta que termina aquele hino litúrgico que será cantado nas nossas assembleias na tarde de hoje. Hoje estamos propondo precisamente essa nossa meditação no início da manhã para que já possamos ir vivenciando aquilo que este dia nos reserva, a nossa fé, a nossa piedade, unidos a Jesus, recolhido na capela da reposição, mais à tarde, quando estivermos contemplando a sua cruz. Essa pergunta tem que falar ao profundo do nosso coração: em que foi que eu lhe faltei? Pode nos parecer que aqui estamos longe, temporalmente falando, do acontecido, né? Mas não nos esqueçamos que todas as vezes os nossos pecados entram na nossa alma, os pecados falam ao nosso coração, que os pecados marcam, ferem e criam essa inimizade com Deus outra vez dentro de nós. Jesus é levado à cruz por eles. Jesus sofre, Jesus padece, Jesus se entrega para que esses pecados, para que as nossas dores e as nossas enfermidades fossem saradas, fossem curadas pela sua dor, pela sua oferta, pela sua entrega. Na cruz está a perfeita justiça, porque há o perfeito sacrifício. Jesus cumpre com a sua entrega, com a sua vida, com a sua oferta, a justiça que Deus esperava. Ninguém poderia amar a Deus como Jesus amou. Ninguém poderia ofertar ao Pai como Jesus ofertou. Um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno, um sacrifício vivido na obediência. Essas duas leituras, nós vemos essa palavra presente, essa palavra de intercessão entre ambas, essa palavra comum. Cristo se fez obediente, aprendeu a ser obediente com a sua vida, na sua morte, sofrendo, oferecendo-se. Obediência que ele se fez ao se humilhar, fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa palavra, essa obediência, essa verdade, que nosso coração tem que ter muito presente nesse dia, também porque Jesus é o modelo de como nós devemos e precisamos buscar, seguir e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós associamos a obediência ao sofrimento, como se Jesus, ao obedecer a Deus, estivesse obedecendo porque sofria. É como se obedecer a Deus é ter um coração resignado àquilo que nós não podemos mudar. E obedecer a Deus, portanto, nesse contexto, se torna sempre pesado. Nós precisamos olhar para a cruz de Jesus e perceber que a obediência não é o que pesa no nosso coração, mas o que nos liberta. A obediência a Deus é o que nos torna livres, é o que nos faz alçar voos na esperança do céu, que o Senhor nos aguarda, que o Senhor nos reserva, que o Senhor nos prepara. Jesus, com a sua própria vida, ele nos redimia e era obediente em tudo aquilo que ele fazia. Toda a vida de Jesus era redentora. O Catecismo da Igreja, no número 517, nos faz recordar precisamente essa realidade. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção vem-nos antes de mais pelo sangue da cruz. Mas este mistério está atuante em toda a vida de Cristo.
já na sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriquece com a sua pobreza. Na vida oculta, pela sua obediência, repara a nossa insubmissão. Na palavra que purifica os seus ouvintes, nas curas e expulsões dos demônios, pelas quais toma sobre si as nossas enfermidades, carrega com as nossas doenças. Na ressurreição, por fim, pela qual nos justifica. Essa obediência, então, meus irmãos, que cura a nossa desobediência. A obediência lá no paraíso dos nossos primeiros pais, quando tomam do fruto da árvore que Deus lhe havia pedido não tomar, essa nova árvore, a árvore da cruz, a árvore da vida, nos dá esse fruto para a eternidade. Os nossos primeiros pais lançaram e estenderam a mão para a árvore em desobediência. Agora nós somos convidados a elevar as nossas mãos à árvore da vida, cumprindo e vivendo nesta obediência aquilo que Jesus nos alcança com a sua morte. Nos alcança a comunhão e a união com Deus, o amor de Deus que se derrama sobre os nossos corações, que se derrama sobre o mundo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, falando certa vez aos jovens, faz e responde a duas perguntas, precisamente sobre a obediência. Primeiro, por que devemos obedecer? E em segundo, como devemos viver esta obediência? Diante destas perguntas, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, apresenta a nós uma explicação e uma resposta que eu penso que nos pode ajudar a rezar neste dia santo da paixão do Senhor. Por que deveis obedecer? Primeiro de tudo, porque a obediência é necessária no quadro geral da providência. Deus não nos criou ao acaso, mas para um fim bem claro e linear: a sua glória eterna e a nossa felicidade. Esse é o fim da nossa vida, dar glória a Deus e com Ele viver a felicidade que Ele nos reserva, que Ele nos prepara. Esse é o fim da nossa vida, a glória eterna de Deus e a nossa felicidade. Os pais e todos aqueles que têm responsabilidade sobre nós devem, em nome de Deus, ajudar-nos a alcançar o fim que tem em vista o Criador. Além disso, a obediência eterna ensina também a obedecer à lei interior da consciência, ou seja, a vontade de Deus expressa na lei moral. Por último, deveis obedecer também porque a obediência torna serena e consoladora a vida. Quando sois obedientes em casa, na escola, no trabalho, estáis mais satisfeitos e comunicais a alegria ao ambiente. Depois ele nos responde: como devemos obedecer? Como deve dar-se esta obediência? Sobretudo, nos diz o Papa, com amor e também com santa coragem. Sabendo bem que a obediência é quase sempre difícil, custa sacrifícios, exige esforço e às vezes requer mesmo esforço heróico. É necessário olhar para Jesus crucificado, é preciso também obedecer confiadamente, estando convencido que não falta nunca a graça de Deus e que depois a alma se enche de imensa alegria interior. O esforço da obediência é pago com alegria pascal contínua. Pois bem, meus irmãos, viver essa obediência que transforma o nosso ambiente, obediência àqueles que nos são superiores, mas obediência neles a Deus. Jesus nos conta São Lucas no seu Evangelho, no Evangelho da infância, nos conta São Lucas que Jesus era submisso a José e a Maria. Era-lhes obediente. Jesus se fez obediente, do princípio ao fim. Da sua encarnação à sua morte. Em tudo, Jesus se fazia obediente. E é essa obediência que nós cantamos nestes dias. Nós rezamos que
diante da cruz, fazemos jaculatória nossa, também aquela antífona que a partir de agora a liturgia nos propõe. A partir de hoje, melhor, a partir de ontem, a Quinta-feira Santa, a liturgia foi começando a compor uma antífona que perdura até o Sábado Santo, os glórias que nós vamos rezando, né? Também no Rosário, quando rezamos o Rosário, a liturgia, enfim, a Igreja nos propõe ir substituindo ao longo desses dias por uma outra jaculatória, por uma outra antífona. Essa antífona que hoje queremos voltando o nosso olhar para a cruz, contemplando esse mistério de amor, também poder rezar, poder fazer nossa esta oração ao dizer: Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira em sua glória e deu-lhe o nome mais sublime, muito acima de outro nome. Santo Agostinho, comentando o Evangelho segundo São João, no seu tratado sobre o Evangelho segundo São João, nos fala desse amor que a cruz é a expressão maior, da qual a cruz é a expressão maior. Esse amor que Jesus oferece aos seus amigos. E com esse amor também envolve a nossa vida, nos preenche, mas também nos coloca comprometidos com a vivência desse amor no meio do mundo. A obediência que nós vemos em Jesus, também a obediência que nós somos chamados a levar, a tomar sobre nós, a assumir na nossa vida. Diz Santo Agostinho: o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros quando disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Daqui se conclui o que o mesmo evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amando-nos verdadeiramente uns aos outros, como Ele nos amou, até dar a sua vida por nós. Não queremos dizer com isso que possamos nos igualar a Cristo, Senhor, mesmo que por sua causa soframos o martírio até o derramamento de sangue. Ele teve o poder de dar a sua vida e depois retomá-la. Nós, pelo contrário, não vivemos quanto queremos e morremos mesmo contra a nossa vontade. Ele, morrendo, matou em si a morte. Nós, por sua morte, somos libertados da morte. A sua carne não sofreu a corrupção. A nossa, só depois de passar pela corrupção, será por ele revestida de incorruptibilidade no fim do mundo. Ele não precisou de nós para nos salvar, entretanto, sem ele nós não podemos fazer nada. Ele se apresentou a nós como a videira para os ramos. Nós não podemos ter a vida se nos separarmos dele. Nesse dia em que, insisto, precisamos voltar muito nosso olhar para a cruz, vamos nos dando conta de que a cruz é sinal, mencionava já no princípio nossa meditação, sinal dessa plena justiça. Justiça daquele sacrifício perfeito que só Jesus poderia oferecer. Ele, mediador entre Deus e os homens, ele que nos une ao Pai, nos une a Deus. Ele, com seu sacrifício, cumpre a justiça. E diante dessa nossa contemplação, poderíamos também, talvez, nos perguntar ou nos indagar precisamente sobre essa justiça que parece contrastar-se com a misericórdia de Deus. Como se as duas realidades fossem opostas, se a cruz de Jesus não fosse manifestação de justiça e ao mesmo tempo de misericórdia. É na misericórdia que Deus demonstra, manifesta a sua justiça. Deus é justiça perfeita, mas é também plena misericórdia. Não é a justiça o oposto da misericórdia. O oposto da misericórdia é a vingança.
E com a cruz, nós contemplamos nesse dia, com esse hino à misericórdia do Senhor que nós elevamos aos céus com a nossa vida, com a nossa ação de graças desta celebração, desta Sexta-feira Santa, nós reconhecemos que a cruz foi o meio pelo qual aplacou-se essa vingança que talvez os nossos pecados mereciam, com os castigos que deveríamos sofrer por eles. Deus não recorre à vingança para tratar-nos, não. Deus, com a sua justiça, manifesta-se na sua misericórdia o seu amor inesgotável. Com a sua justiça, Deus manifesta a sua misericórdia que vem em socorro da nossa humanidade ferida, que na cruz entrega o seu Filho para a redenção. Deus enviou o seu Filho para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz o cardeal Cantalamessa, comentando precisamente esse aspecto da misericórdia e da justiça, ele diz que já é hora de perceber que o verdadeiro oposto da misericórdia não é a justiça, mas o oposto da misericórdia é a vingança. Jesus não opôs a misericórdia à justiça. Jesus opôs a misericórdia à lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Perdoando os pecados, Deus não renuncia à justiça, renuncia à vingança. Ele não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Jesus Cristo, na cruz, não pediu ao Pai que vingasse a sua causa. Ao contrário, pediu-lhe que perdoasse os seus algozes. E quanto, meus irmãos, precisamos nós também aprender da cruz de Jesus. Aprender das palavras do Senhor, aprender do seu exemplo, aprender da sua obediência, a também rezar, a também suplicar, a também ter um coração misericordioso, perdoando aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ferem, aqueles que nos ofendem. Com isso, penso, podemos terminar a nossa meditação no dia de hoje, olhando para a cruz de Jesus, usando um texto, um poema de Gabriela Mistral, uma autora chilena, ganhadora do Nobel de Literatura, que hoje, nesse dia, particularmente pode ser para nós também palavras de oração. Oração, esse hino que, ao contemplarmos o crucifixo, o nosso coração doído, com os pés cansados, ao beijá-lo, a veneração que em alguns instantes, que na tarde de hoje nós faremos, possamos fazer nossas também essas palavras, dirigindo nosso olhar à cruz de Jesus, orar amoroso e grato por esse dom, por esse sacrifício que nos reata a amizade com Deus e nos garante a possibilidade também de encontrar o céu aberto na vida que encontramos escondida no seu coração, escondida nas mãos de Deus. Diz esse poema, penso, pode ser também para nós a oração deste dia contemplando a cruz do Senhor. Nesta tarde, Cristo do Calvário, vim rogar-te por minha carne enferma. Porém, ao ver-te, meus olhos vão e vêm do teu corpo ao meu corpo com vergonha. Como queixar-me dos meus pés cansados quando vejo os teus destroçados? Como mostrar-te minhas mãos vazias quando as tuas estão cheias de feridas? Como explicar-te a ti minha solidão, quando na cruz alçado e sozinho estás? Como explicar-te que não tenho amor quando tens rasgado o coração? Agora, já não me lembro de nada. Fugiram de mim todas as dores. O ímpeto do rogo que trazia se me afoga na boca pedinte. E só peço, diante de ti, Senhor crucificado, só peço não pedir-te nada. Estar aqui, junto à tua imagem morta, ir aprendendo que a dor é somente
a chave santa de tua santa porta. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te convido, faço um breve aviso para que possamos, ainda que nem todos os que nos acompanham nesse retiro, nesse recolhimento, sejam na nossa área pastoral, na sua realidade, na sua paróquia, na sua comunidade, possamos nós fazer também essa visita ao Monumento do Senhor, à Capela da Reposição, fazer essa vigília no dia de hoje, acompanhá-lo, nem que seja por uma hora, estar junto do Senhor, participar das celebrações da Paixão, esse dia que temos a oportunidade, unindo as nossas penitências, nosso jejum, a nossa abstinência de carne. E aqui, pelo menos na nossa área pastoral, temos ato seguido a celebração da Paixão, a nossa procissão do Senhor Morto, o Sermão das 7 Palavras e, por fim, a veneração da imagem do Senhor Morto de Nossa Senhora das Dores na noite desta sexta-feira, na noite de hoje. Convido os senhores a que possam tomar parte, seja na nossa área pastoral, seja nas suas comunidades, das celebrações deste dia. E vamos unidos ao Senhor, unidos à sua cruz, tenhamos muito presente aquilo que foi o preço da nossa redenção, o sangue de Cristo derramado pela nossa salvação.